inelegibilidade de Jair Bolsonaro, proferida na última sexta-feira, 30 de julho, pelo Tribunal Superior Eleitoral, por abuso de poder político do ex-presidente, fecha um ciclo de 10 anos que começou com a descrença dos atores políticos e culminou com a ascensão da extrema-direita no Brasil. Desde as marchas de julho de 2013, passando pelos escândalos de corrupção no poder público revelados pela Operação Lava Jato, a destituição da então presidente Dilma Rousseff, do PT, a prisão de Lula, a ascensão da extrema-direita no executivo e no legislativo brasileiro. Em 2023, o cenário mostra-se diferente. Figuras ascendentes como Sérgio Moro e Deltan Dallagnol caíram desgraça não apenas no meio judiciário, como também entre os políticos, seus novos pares após concorrerem ao legislativo nas eleições de 2022. E Lula impôs a Bolsonaro a primeira derrota de um então postulante à reeleição presidencial. E após isso, ainda tivemos uma tentativa fracassada de golpe de Estado. O que esperar para o próximo ciclo de 10 anos? Bolsonaro fora da urna eletrônica terá disposição e vigor para fazer seus sucessores? E como fica o equilíbrio de forças entre executivo, legislativo e judiciário? Para esse balanço, convidamos a professora da UFRJ, Maíra Goulart, coordenadora do Laboratório de Eleições, Partidos e Política Comparada. Para essa entrevista com a professora Maíra Goulart, a gente tem aqui a nossa colega de redes sociais, Laís Reis. Eu sou Marcos Castro. Seja bem-vinda, professora. Com o devido distanciamento histórico agora de 10 anos, é possível a gente afirmar que aquelas marchas que começaram em São Paulo por conta de aumento de tarifa de ônibus, né, de 20 centavos, e aí ganharam força no país, né, com reivindicações as mais diversas possíveis, foi uma incubadora do que a gente pode chamar hoje, caracterizado de bolsonarismo, mesmo sendo naquela época manifestações de diferentes matizes ideológicas? Feita essa pergunta é muito boa, porque ela começa falando do tempo decorrido, né, esses 10 anos de intervalo. Para dizer que a ciência política ela é uma ciência como todas as outras, né? E ciência, para estabelecer conexões causais entre fenômenos, precisa de tempo. É diferente de estabelecer conexões empíricas. Essa variável estava presente aqui e ali. E isso a gente consegue fazer. Assim como a medicina, ela consegue dizer, quando eu administro essa substância, esse efeito é observado nesse conjunto de casos. Isso é diferente de demonstrar conexões causais entre processos. E demorou-se muito tempo até a gente começar a avançar no estabelecimento dessas conexões causais. Talvez ainda não seja totalmente possível demonstrá-la. Mas o que pode se observar é que já em 2013, e o trabalho da professora Camila Rocha é muito bom nesse sentido, nós tínhamos uma direita que se organizava. Se organizava no campo da sociedade e se organizava no campo dos atores políticos. Essa organização ainda era incipiente, porque desde a redemocratização, a gente teve poucos momentos em que essa direita encontrou espaço junto à sociedade civil, em termos de estruturas de organização social, fora do campo propriamente econômico, para se organizar. Ou seja, ela não tinha experiência de organização de movimentações nas ruas. E o que a gente pode dizer é que, de alguma maneira, a esquerda ou os atores da sociedade civil organizada que, de alguma maneira, participaram dessas manifestações, eles emprestaram esse capital know-how, esse capital adquirido por uma experiência em estar nas ruas, em estar se manifestando, para montar um palco no qual quem dançou foi a direita. Um palco que ajudou a catapultar e aumentar os processos de organização dessa direita. E por que eu acho tão importante a gente pensar nisso hoje? Não para a gente fazer um tribunal disciplinar, para queimar os culpados, mas porque o que a gente observou em 2013 se repetiu em 2015 e 2016, com as manifestações contra a presidenta eleita Dilma. E o meu medo, e daí a importância da gente voltar a esse ponto, e eu estou escrevendo um texto sobre isso
para chamar a atenção é que a gente não reedite agora em 2023 esse mesmo equívoco. Ou seja, que eventuais contestações ao governo eleito, ao governo do presidente Lula, não sejam feitas dessa forma, que permita uma alavancagem de movimentos de direita. E isso eu acho importante fazer essa ressalva quando a gente está discutindo arcabouço fiscal, reforma tributária, que em virtude do fato da coalizão que permitiu a vitória de Lula ser uma coalizão que inclui movimentos até das franjas da direita, né, nessa centro-esquerda alargada, concessões vão ter que ser feitas. E essas concessões não são apenas para fazer política. Essas concessões derivam do fato de que a esquerda não tem hegemonia na sociedade. Senão, Bolsonaro não ia ter 49% de votantes, não teria esse grau de aderência social. Então, a sociedade civil organizada à esquerda tem que ter clareza de que o mundo não é a bolha em que ela vive e que concessões vão ter que ser feitas. Maíra, puxando um gancho de tudo que você disse, meses depois das manifestações, a gente teve a ascensão de figuras muito significativas da Lava Jato, como então o juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol. No decorrer desses anos, além dos métodos que foram utilizados no julgamento, as provas que foram obtidas acabaram sendo questionadas pelo judiciário. E ambos também se aventuraram na política, mas estão sendo meio que isentos disso tudo. E, na sua opinião, nos livros de história que terão no futuro, a gente vai ter um registro positivo ou negativo dessa operação? Olha, esse tipo de futurologia foge do meu escopo enquanto cientista, mas essa pergunta não precisa ficar sem resposta, porque a gente tem um país que fez algo muito próximo ao que foi a Lava Jato, que foi a Operação Mãos Limpas na Itália, que teve como resultado um resultado muito parecido com o nosso, que foi a ascensão de uma liderança de extrema-direita, que foi o Silvio Berlusconi, e uma aniquilação dos políticos tradicionais, aqueles que estão habituados a fazer política dentro de um sistema político liberal e democrático. Essa aniquilação de lideranças políticas mais tradicionais permitiu que viesse à tona novas elites políticas que têm perfil anti-establishment, que tem um potencial disruptivo muito elevado. Vivemos numa democracia relativamente recente, né? Mas o que já passou por duros desafios, mas ela resistiu bravamente, né? Nos últimos 4 anos, sobretudo, né, houve um tensionamento com ameaças principalmente lideradas pelo presidente Jair Bolsonaro, a figura do judiciário, né? A eleição de Lula, ela coloca de vez essa água na fervura, ou essa polarização entre centro-esquerda e extrema-direita, ela tende a deixar o clima em permanente tensão? Olha, polarização, ela não é em si um risco para a democracia. É claro que a polarização do sistema político em duas forças, ela é, sim, um reducionismo da pluralidade de forças e identidades que compõem o tecido social. Mas ela não é, em si, um risco à democracia. O problema é quando essa polarização inclui forças extremistas com posicionamentos antissistema. Aí sim a gente tem um risco para a democracia. E nesse sentido, o papel a ser desempenhado pelo governo PT, eu acredito que não vai ser botar lenha nessa fogueira, exatamente porque ele foi eleito por uma coalizão de forças que inclui muitos componentes de segmentos ideológicos que estão até mesmo nas franjas da direita, que são de centro. Então, eu acho que, como o governo vai ter esse perfil moderado, ele não vai insuflar grandes reações em termos de extremismo. Essa, aliás, é uma hipótese que pode ser observada ou não. Ou seja, pode acontecer da popularidade do governo ser tal ou de haver chamamentos de tal natureza que o governo adote uma postura mais à esquerda, sabendo que
há um risco de que isso suscite, sim, uma ativação das bases à direita. Sobretudo quando as temáticas são temáticas relativas aos direitos civis, são os direitos sobre os próprios corpos, os direitos que falam sobre as minorias e sobre as diferentes concepções de bem. Eu acho muito reducionismo chamar isso de questões morais. Para mim, são questões de direitos civis. E nesse campo há uma sensibilidade muito grande por parte das forças à direita para que esse tema seja ativado como um motor político. Então, caso, e eu não estou dizendo aqui que o governo não deva levar isso à frente, ele deve ter a preocupação de fazer uma discussão ampla o suficiente para mostrar que essas não são temáticas necessariamente de esquerda. O liberalismo político, a ideia de respeitar as múltiplas concepções de bem, ela não é uma ideia de esquerda. E talvez seja importante que esse debate mais de fôlego seja travado junto à população, para evitar a instrumentalização dessas pautas pela direita. Como você acha que essa extrema-direita vai se organizar sem o seu principal ícone nas urnas por 8 anos? Tem alguma tendência de uma figura menos polarizada ou mais ao centro? Essa pergunta é maravilhosa. Na minha pesquisa, a gente usa um tipo de metodologia, a gente estuda a constituição do sujeito político dessa maioria que se formou em 2018 ao redor de Bolsonaro. E a gente usa uma metodologia para conseguir ir descamando a cebola, ou seja, indicando quais são os diferentes atores coletivos que foram se agregando para a formação desse sujeito político. E com isso a gente tem algumas observações, que são, por exemplo, a agregação mais tardia do segmento liberal. Os liberais foram o último grupo a aderir à corrente, à cadeia de equivalências, a esse grupo que veio a ser chamado de bolsonarismo enquanto sujeito político. Então, eles são a primeira placa tectônica a se descolar dessa pangeia. Uma segunda pode ser os próprios evangélicos, que também são uma adesão tardia, que se dá pelo menos a partir de 2010, 2011, que há essa aproximação com os evangélicos. É diferente do que existe, por exemplo, entre Bolsonaro e os militares, que essa conexão é muito mais longeva. Desde as suas primeiras eleições, ele se apresenta como representante dessas baixas patentes e dos seus familiares, porque ele tem muito discurso, muita discursividade dirigida às questões de salário, previdência, que atrai esses segmentos. Por isso, eu acho que essas previsões acerca de para onde vai esse sujeito político, elas têm muito a ver com essa desconexão dessas placas tectônicas, porque elas podem não ir para o mesmo lugar. E aí, essa extrema-direita ou essa direita que se formou ao redor de Bolsonaro se dividir. Porém, para isso, a gente precisa ter em mente também uma segunda questão, que é qual é o elemento que permitiu que esses grupos diferentes se agregassem nesse sujeito bolsonarista? Foi o antipetismo. O antipetismo é que serve de cimento para essa bricolagem. Quanto mais o governo Lula for capaz de governar sem insuflar uma reação extremista, sem insuflar esses sentimentos, que na verdade são ressentimentos, por parte daqueles que se sentem ameaçados pelo empoderamento de minorias demográficas e não demográficas, até mesmo pela condução da economia de uma maneira mais inclusiva para para pessoas que não estão incluídas na pirâmide econômica. Quanto mais ele conseguir fazer isso sem fustigar, sem radicalizar o debate, menos esse mecanismo de agregação vai poder operar, vai ter força para operar e manter esse grupo coeso. Em décadas nós teremos, então, eleições sem Bolsonaro, ou em um cargo no legislativo ou executivo, ou apto a concorrer a algum desses cargos, Você acredita que o ex-presidente, sem ser o centro das atenções pela primeira vez, vai realmente se engajar para
para fazer alguém de herdeiro político? Existem elementos na história, já, né, no que passou, que dão bons indicativos. O primeiro dele diz respeito a essa ausência de uma postura construtiva por parte de Bolsonaro no que diz respeito à formação de elites políticas, à construção de uma institucionalidade política. Ele não é um homem de partido, não pensa coletivamente, não faz política nesse sentido de construção intra-elite. Construir um grupo e manter esse grupo de apoiadores políticos entre as elites políticas coeso. Tanto que, a partir do momento em que começou a haver um rumor de que Bolsonaro não ia conseguir se reeleger, a maior parte das elites políticas, das pessoas que tinham mandato, ou que tinham a pretensão de ter mandato, que eram associadas ao bolsonarismo, começaram a se desassociar, começaram a se afastar, porque sabem que ele não tem potência para estruturar o campo político sem mandato. O que ele tinha era caneta, dinheiro, máquina pública, e antes disso, ele tinha um capital político que foi construído em relacionamentos direto com a base, pela internet, em aparições na TV, muito mais uma personalidade, quase uma celebridade, do que um político que sabe articular nos bastidores. Então é por esse passado de Bolsonaro que a gente faz essas prospecções para o futuro de Bolsonaro, que, para além de uma construção narrativa de perseguido, de injustiçado, resta muito pouco a Bolsonaro, uma vez que ele não sabe operar por trás da câmera. E para finalizar, professora, você acredita que a figura em contraposição ao PT nas próximas eleições vai ser mais para o centro ou extrema-direita? Como a gente estava conversando, eu acho que isso depende muito de como está sendo conduzido o governo. Eleição é algo que não tem como a gente fazer previsões muito anteriores, porque é a conjuntura da eleição que vai orientar aqueles eleitores que já não têm um comportamento determinado. Por exemplo, esses 29% que se declaram petistas dificilmente vão mudar. E os 27% que se declaram bolsonaristas, que é o núcleo duro do bolsonarismo, eles provavelmente vão aderir à candidatura mais radical possível que você venha a ter à direita. Mas o que você tiver nesse meio termo aí é passível de disputa e vai ser disputado nos termos da conjuntura. No que diz respeito a esse grupo à direita, eu acho que é possível avançar demolindo associações imediatas que foram construídas recentemente. Por exemplo, a associação de que evangélicos são de direita. Eles não eram de direita no início da década. Em 2010, no início do século. Eles não eram de direita no início do século. Eles se tornaram de direita a partir de uma construção discursiva que pode ser desfeita. Porque se, por um lado, eles têm um entendimento religioso do mundo, por outro, eles são formados predominantemente por classes trabalhadoras, que têm interesse em distribuição de renda, têm interesse num Estado mais presente. Então, eu acho que é o momento da gente desfazer essencializações apressadas. Outra associação apressada entre liberalismo político e extrema-direita. Essa associação é demasiado apressada. Muitas vezes esses campos são opostos politicamente. Professora, muitíssimo obrigado por mais essa entrevista ao Jornal do Dia. E Muito até obrigada. a próxima. Olha, eu que agradeço e quero elogiar que as perguntas foram maravilhosas e eu acho que a gente construiu aqui uma coisa interessante em termos de interpretação da conjuntura e de prospecção do futuro.